Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal do Pastor Aderlan. Antes da gente começar a explicação do versículo de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixa o seu like aí, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Amém? O tema de hoje e o versículo de hoje é Isaías 41, versículo de número 6. Um ao outro o ajudou, e ao teu companheiro disse, esforça-te. É um versículo muito conhecido no nosso meio. É temas de congresso. Congressos, quando eles querem achar um texto na Bíblia que fale sobre união, companheirismo, eles recorrem a esse texto aqui. Por quê? Porque é uma frase bonita. É algo que chama atenção. Um ao outro o ajudou. E ao teu companheiro disse, esforça-te. Mas a primeira pergunta do vídeo aqui hoje é, pastor, podemos usar esse texto, esse versículo, como tema de congresso sobre companheirismo, união, comunhão, de um irmão ajudar o outro? Podemos fazer tudo isso? Podemos fazer? Podemos usar como tema? Esse texto se aplica à nossa vida? A resposta simples é não. Por que que não? Porque nós estamos usando o versículo de acordo como nós queremos. E nós não podemos tirar o versículo do seu contexto para aplicar de maneira que eu quero. Eu sempre ensino que texto sem contexto ele vira pretexto para heresia. Então, se eu pego esse versículo aqui e eu aplico naquilo que eu quero, eu posso estar correndo perigo, risco de cometer ou de estar pregando uma heresia. Então, pastor, qual que é a aplicação e a interpretação correta do texto? Primeiro, nós temos que pegar esse versículo e colocar ele dentro do contexto em que ele foi escrito. E o contexto está falando do que, pastor? Nós temos que pegar o capítulo 41 e dividir ele em três partes. A primeira parte pega o versículo primeiro. A segunda parte, ela pega o versículo do 2 até o 4. E a terceira parte, do 5 até o 7. Então, o que é que está acontecendo aqui, pastor? Para a gente fazer uma aplicação correta do texto e para nós aplicarmos de maneira correta. O que é que está acontecendo aqui e por que o Senhor diz que não cabe a nós aplicarmos esse texto na nossa vida? Então, vamos lá. Isaías 41, 1 vai falar acerca da convocação de Deus às nações ímpias e idólatras para se apresentarem para o juízo. Então Deus vai começar o capítulo 41 de Isaías, o versículo 1, convocando as nações idólatras e ímpias para o juízo, para se apresentarem para o juízo. Aí, a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 5, Deus vai mostrar sua grandeza e a ação dele no decorrer da história do seu povo. Então, o versículo 1 vai falar da convocação de Deus, às nações ímpias e idólatras para se apresentarem para o juízo. Aí, a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 4, vai falar sobre a ação de Deus na história de Israel. Se nós formos entender, e nós não temos tempo para isso, que é um vídeo curto, vai falar aqui que Deus vai levantar Ciro, o seu ungido, para libertar o seu povo posteriormente. Então, e o que é que acontece no versículo 5, 6 e 7? As nações ímpias e idólatras, elas ficam com medo dessa convocação de Deus. Ou seja, Deus convoca no versículo 1, mostra a sua grandeza do 2 até o 4, e do 5 até o 7, as nações ímpias e idólatras ficam com medo.
Então, é aqui que nós vamos aplicar o texto aqui. O que é que está acontecendo aqui? Um ao outro o ajudou, e ao teu amigo disse: esforça-te. O que é que está acontecendo aqui? Deus convocou o povo para se apresentar para o juízo. O que é que aconteceu com essas nações? Ao invés de se arrependerem, ao invés de reconhecerem Deus como soberano, como único Deus, ao invés deles se prostrarem, se arrependendo diante de Deus, o que está acontecendo aqui? Eles vão recorrer aos seus deuses, eles vão recorrer aos seus ídolos. E o que é que vai acontecer aqui? Antes deles recorrer para os seus ídolos, eles têm que fabricar os seus ídolos. E o que é que vai acontecer? Antes deles orar, antes dele pedir, antes dele clamar aos seus ídolos, eles precisam fabricar. E é aqui que o texto entra. Um ao outro o ajudou, e o teu amigo disse: esforça-te. E se você for ver o versículo 7, você vai entender que o que eles estão fazendo é se unindo, um dando uma força para o outro, ajudando o outro a fabricar ídolos, Então o que é que está acontecendo aqui nesse texto? Nós não podemos aplicar para a nossa vida. Por que que não? Porque a aplicação do texto e o contexto aqui e o sentido do texto é idolatria, é idólatra. Então o que está acontecendo aqui para a gente resumir? Deus conclama o povo para o juízo, e ao invés do povo se arrepender, o povo vai atrás dos seus ídolos, atrás dos seus deuses. E antes deles, como que eu posso resumir aqui? Deles buscar os seus deuses, pedir para os seus deuses, para os seus ídolos, eles precisam primeiro fabricar. Então eles vão se ajudar, eles vão se unir, e eles vão dar incentivo uns para os outros. Para quê? Para que a fabricação de ídolos não pare. Porque eles precisavam clamar os ídolos, eles precisavam clamar os deuses. E o que é que acontece? Primeiro eles teriam que fabricar. Então o texto está dizendo o seguinte, eu vou resumir esse versículo em uma frase: um ao outro o ajudou, e ao teu amigo disse: esforça-te, vamos fabricar ídolos, vamos fabricar deuses. É isso que o texto está dizendo, e nós não podemos aplicar ele de maneira nenhuma na nossa vida. Então aqui cabe a aplicação e a explicação e o resumo aqui desse vídeo. Esse texto não cabe a nós. Por quê? Porque nós não podemos incentivar e nem ajudar ninguém, e nem incentivar alguém a fabricar ídolos, a fabricar deuses para depois clamar a esses deuses. Se você está procurando um texto, um sermão, para fazer um sermão, para fazer uma pregação de companheirismo, de união, de comunhão, a Bíblia está cheia de textos assim. Mas você não pode pegar esse texto de Isaías 41, versículo de número 6, um ao outro o ajudou, e o teu amigo disse, e ao teu companheiro ou ao teu irmão disse: esforça-te. Porque o contexto ali, eles estão se ajudando e eles estão se esforçando. Para quê? Para fabricar deuses, para fabricar ídolos. Então, se você vai pregar, se você precisa de um tema de congresso sobre união, companheirismo, a Bíblia está cheia de textos sobre isso. Mas esse texto aqui, ele não pode ser aplicado para o nosso dia a dia. Por quê? Resumo e termino esse vídeo aqui em uma frase: um ao outro o ajudou, e ao teu companheiro disse: esforça-te, vamos fabricar ídolos, vamos fabricar deuses. É isso que o texto quer dizer, e não pode ser aplicado na nossa vida. Amém? Deus abençoe você. Foi rápido, espero que tenha sido de bom
compreendimento, né? Que você tenha compreendido. Pode ser que tenha ficado algumas perguntas no ar, mas resumindo o texto, dentro do seu contexto, a aplicação correta é essa. Um ao outro ajudou. E ao teu companheiro disse: esforça-te, vamos fabricar ídolos, e depois de nós fabricarmos, nós vamos clamar a eles, nós vamos buscar a ele. Ao invés deles reconhecer Deus como soberano, eles vão se ajudar, eles vão se esforçar para fabricar ídolos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. E deixa o seu like aqui, que eu tenho certeza que você já usou muito esse texto aqui fora de contexto. Amém? Deus abençoe. Tchau.